Olá, meu nome é Celso Valuar, eu sou produtor do grão do açaí torrado e moído. Essa bebida funcional que a gente comumente apelida de café de açaí. Uns gostam, outros não gostam. Na verdade, café, gente, é por apelido, porque a gente sabe que o café tem que ser produzido do fruto, do cofeia, do grão do cafeeiro. E esse apelido que a gente dá de café de açaí é nada mais do que a produção do grão do açaí, feito do grão do açaí torrado e moído. Como tem cheiro, cor e sabor parecido com café, a gente apelida ele de café de açaí. Mas, como bem, a gente está aqui para falar sobre os benefícios desse produto, os benefícios dessa bebida funcional. E muitas pessoas têm curiosidade sobre os benefícios do café de açaí. Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas têm curiosidade em saber quais os benefícios desse café. Eu vou mostrar para vocês aqui. Um deles é a cafeína. Como, claro, ele não é feito do café, do fruto café, ele não tem cafeína. Olha aí para aquelas pessoas que têm intolerância à cafeína, tá? E eu vou falar aqui de dois estudos que fazem a comprovação científica destes benefícios. Um deles é o controle da glicemia e a redução do colesterol. Será que é verdade? Vamos lá. Eu vou ler para vocês, apesar de que já está em nossa página há bastante tempo, esse artigo da Unicamp. Vamos lá. Um café de açaí rico em inulina. Pesquisa conduzida na FEA obtém extrato contendo fibra que age como um prebiótico. Atenção, os conhecedores, os médicos da área de saúde, cientistas que entendem sobre isso aí. Eu não sou médico, não tenho nada a ver com a área médica, então tem alguns termos que as pessoas têm que pesquisar, dar um Google, ou as pessoas que já estão dentro da área vão entender. Vamos lá. Uma pesquisa de mestrado realizada na Faculdade de Engenharia de Alimentos FEA da Unicamp conseguiu obter um extrato de caroço torrado de açaí rico em inulina, uma fibra solúvel que age como prebiótico, facilitando a absorção de minerais no intestino e a prevenção da prisão de ventre, além de ter importante função na redução de colesterol e no controle da glicemia. Conduzido pela engenheira de alimentos Renata Magalhães, no Laboratório de Extração Termodinâmica Aplicada e Equilíbrio Extrai, da faculdade, o estudo constatou que o método de extração convencional, semelhante ao usado para obtenção do café, mostrou-se eficaz na produção de um café de açaí. Esse é o nome que eles colocam aqui, entre aspas, na produção de um café de açaí, que poderá ser consumido como uma bebida funcional, fácil de ser preparada. Vamos lá. Aspas. Nós buscamos extrair esse café de açaí como se faz com o café comum, apenas variando os principais parâmetros do processo, a saber, temperatura e razão sólido-solvente. Então, meu trabalho envolveu avaliar 5 diferentes níveis dos parâmetros de processo, fecha aspas, explica a cientista, que verificou em suas análises que a bebida apresenta 16% de inulina, índice considerado alto para um extrato. A expectativa é que os resultados obtidos possam ser úteis no desenvolvimento de processos de produção em escala industrial, auxiliando a gerar um produto de maior valor agregado a partir de uma matéria-prima que geralmente é descartada e que causa diversos impactos ambientais. Para quem disse aí, quem acha que o descarte do caroço de açaí não tem nenhum problema para a natureza, porque não conhece aqui a região norte, esse descarte indiscriminado, contaminando os lixões. Atualmente, poucas empresas no Brasil dedicam-se à criação de produtos a partir do caroço de açaí, que frequentemente é depositado em locais inadequados, como aterros, rios e em torno de fábricas. Como apenas 15% dessa fruta é formada pelo endocarpo, sua parte comestível, os 85%, a semente, o grão, restante corresponde a um caroço e a casca. Toneladas de resíduos são geradas pela cadeia agroindustrial de açaí. Para se ter uma ideia, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, somente no ano de 2019 foram produzidas mais de 220 mil toneladas de produtos a partir do açaí no Brasil. Olha lá, 220 mil toneladas do produto foi produzida, mas o que ele fala aqui é a produção do endocarpo, a extração da polpa. Agora tira desses 220 mil, 15%
e 85% foi descartado na natureza de forma indiscriminada. Por se tratar de um material sólido, com grande quantidade de celulose e lignina, o caroço de açaí é um subproduto passível de transformação por meio de soluções biotecnológicas. Abre aspas. O resíduo sólido orgânico do caroço de açaí pode ser usado em processos de compostagem ou fazer parte da matriz energética mundial, que é formada basicamente por fontes não renováveis. Assim, o aproveitamento desse recurso tem um viés econômico, de bem-estar social e, sobretudo, de benefício sanitário. Fecha aspas, comenta a professora Clícia Sampaio, que orientou a pesquisa de Magalhães, da aluna Magalhães. Além da obtenção da inulina, a dissertação também analisou as características de compostos fenólicos presentes no café de açaí, um grupo de antioxidantes produzidos pelas plantas e que auxilia na defesa do corpo contra diversos tipos de câncer. E os parâmetros físico-químicos do pó do caroço torrado, como diâmetro das partículas e teor de proteínas, carboidratos e fibra bruta. A auferição visa auxiliar na extração do máximo de benefícios daquele material, tanto para produzir um composto mais rico, quanto para melhorar o aproveitamento do recurso. Vamos continuar aqui. Como explica o professor Eduardo Batista, que orientou a dissertação, mesmo com a criação de produtos de maior valor agregado, o uso do caroço torrado continua a gerar resíduo, como é o caso da borra que sobra depois de coar o café. É importante a gente entender o que existe naquele material, porque o pó de café é um problema ambiental sério. Ele fala aqui do café tradicional. E ele termina dizendo aqui que o pó também do café de açaí gera este mesmo problema ambiental. Gente, essa pesquisa está lá. Aí continua aqui, ó. A ideia de obter a inulina a partir do extrato de açaí surgiu em 2020, quando a empresa paraense Raízes do Açaí, que produz o café dessa fruta, entrou em contato com Sampaio, disponibilizando o produto para estudo. Uma nutricionista havia viralizado na internet com um vídeo no qual afirmava que beber aquele café ajudaria diabéticos a controlarem a glicemia, o que fez o estoque da empresa de pequeno porte acabar em pouco tempo. Sem saber o que poderia estar por trás desse eventual efeito da bebida, a Raízes do Açaí propôs à Unicamp uma parceria. Magalhães, imbuída da missão de esclarecer esse quadro, realizou inicialmente uma pesquisa bibliográfica, encontrando artigos nos quais se indicava a presença de inulina no material. Olha lá, já existiam pesquisas que indicavam a presença de inulina no caroço na semente do açaí. Com esse dado em mãos, a pesquisadora direcionou seus esforços para a análise dessa substância. Para tanto, a aluna utilizou um cromatógrafo de íons, equipamento que identifica e quantifica compostos químicos presentes em materiais líquidos, o que permitiu viabilizar as análises. Eu não vou ler o restante aqui, porque ela faz uma explicação sobre essa metodologia que ela aplicou, inclusive a professora, que é a sua orientadora, considerou excelente o método, que é um método mais eficaz possível para apresentar esses resultados. Aí vocês perguntam para mim, bom, a cientista declarou que a presença de inulina tem um controle sobre a diabetes, né, faz o controle glicêmico e o controle também sobre o colesterol. Mas eu vou mostrar para vocês também um outro estudo que eu encontrei aqui na internet, que é um estudo de, inclusive, uma pesquisa de doutorado. Elaine Cristina de Souza Lima, ela defendeu aqui uma tese de doutorado submetida ao programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos na área de concentração em Tecnologia de Alimentos. Essa pesquisa aqui, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, setor Instituto de Tecnologia. Esse pós-doutorado aqui dela tem 121 páginas. E esse pós-doutorado foi para fazer uma pesquisa sobre a inulina. Olha lá, o contraponto. Agora eu vou mostrar para vocês essa pesquisa, depois eu vou colocar o link, tá, vai estar embaixo no vídeo. Na página 37 dessa pesquisa, ela fala assim: propriedades funcionais da inulina. A inulina é considerada um prebiótico, para quem entende, fonte que permite modificações específicas na composição e ou na atividade da microbiota gastrointestinal, conferindo benefícios à saúde do hospedeiro.
associado à modulação de sua microbiota. Aí coloca aqui algumas referências bibliográficas. Fala que o Borges, de 1997, e o Maestre, em 2014, mostraram que os efeitos benéficos da inulina assemelham-se àqueles atribuídos às fibras, ou seja, diminuem os níveis séricos de colesterol e glicose, aumentam a absorção de cálcio e o volume do lúmen intestinal, além de exercerem efeito modulador da microbiota intestinal, porém não possuem os efeitos físicos da fibra, tais como aumento da viscosidade, ligação com a água e efeitos repassantes. Destaca-se também a ação positiva da inulina nas doenças crônicas não transmissíveis, DCNT, entre parênteses, principalmente neoplasias, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, diabetes, artrite reumatoide e osteoporose, no que tange ao sistema imunológico. Vigiano, 2005, uma referência que fazem aqui. As ações benéficas da inulina devem-se à sua ação como fibra alimentar solúvel e à produção de ácidos graxos de cadeia curta, AGCC, por meio de fermentação de bactérias do cólon. Estes ácidos graxos representam diversos efeitos benéficos ao organismo humano. E aí tem o resto da tese de doutorado dessa aluna da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Gente, nós podemos constatar aqui cientificamente que os estudos, das universidades, tanto da Unicamp como da Universidade Rural do Rio de Janeiro, tese de doutorado, comprovam que o caroço do açaí, depois de sua preparação, torra e moagem, ainda contém estas substâncias, que é a inulina, são ricos em antioxidantes e que a inulina realmente traz benefícios para a saúde. É lógico que isso ainda está em estudo. A Anvisa, ela alega que isso precisa ser aprofundado. Porém, nós sabemos que um estudo científico demanda de anos para poder ser concluído, a comprovação, 5 anos, para depois ser publicado nos anais da ciência, que são nas revistas ou nos jornais científicos. Cá para nós, isso vai demorar muito tempo, Eu acho que tem muita gente que não tem interesse de ter como competitivo um café que traz benefícios para a saúde e não que traz malefícios para a saúde. E esses são os estudos. Ele está lá na página meucafedeaçaí.com.br, tem o link dessa tese e tem o link dessa dissertação aí da professora da universidade, da aluna, aliás, da Universidade Unicamp. Dá uma olhada lá e dá uma pesquisa no Google também, talvez você ache muito mais informações, mas pesquisa em informações científicas de sites verdadeiros, tá bom? Tem uma matéria também na Globo que fala sobre café de açaí e fala sobre os benefícios. A Globo não iria fazer uma matéria baseada apenas em informações em fake news. Se ela fez a matéria, porque ela tem a comprovação científica disso, tá bom? Muito obrigado e entra lá no site meucafedeaçaí.com.br que você vai descobrir muito mais coisas. É isso aí.